UBS do Núcleo Bandeirante foi eu que fiz o projeto, tá? Era uma coisa que a Secretaria de Saúde não estava dando muita atenção, porque lá são poucos arquitetos e eles têm uma outra demanda, né? E aí a gestora, em uma das reuniões, tá? A gestora que eu digo, a pessoa que administra a UBS no Bandeirante, ela teve o conhecimento de que eu morava no Núcleo Bandeirante e perguntou se eu não tinha esse interesse aí de fazer essa unidade básica. E aí eu fiz essa unidade básica de saúde, tá? E aí eu passo praticamente toda semana em frente e eu consigo ver que ali foi algo que eu consegui deixar para a sociedade, né? Eu consegui deixar algo ali no futuro, tá? Aí logo depois, assim, que eu entrei na Secretaria de Saúde, eu também entrei no mestrado. Aí vocês podem ver que foi uma coisa bem atrás da outra, né? Eu saí da graduação, já entrei na especialização, já entrei na Secretaria de Saúde, depois eu fui para o mestrado, tá? Fiz o mestrado na UNB, na parte de sustentabilidade, tecnologia e meio ambiente, e um pouco depois que eu terminei o meu mestrado, eu passei no processo seletivo para ser instrutor de curso profissionalizante. Eu sempre quis também dar aula, né? Então, logo após o mestrado, eu já estava procurando essa questão de dar aula, etc., e aí eu comecei como instrutor, tá? E aí, por coincidência, uns 2 meses depois, eu fui aceito em uma outra instituição de ensino, tá? Para ser professor de design de exteriores e de arquitetura. E aí, hoje, eu sou, né, professor de arquitetura e design, mas é de uma outra instituição. E aí, no começo do ano, né, por questões acadêmicas, eu resolvi começar um doutorado. Tá? Então, hoje eu também estou no doutorado na UNB, e aí, doutorado, ele tem aí uma previsão aí de 4 anos para a gente finalizar, tá? Então, em 2025 eu vou finalizar meu doutorado, e ao longo de tudo isso, depois de 2014, eu sempre fui arquiteto autônomo, tá? Então, eu sempre peguei meus projetos por fora, não só da Secretaria de Saúde, mas eu fazia meus projetos pessoais também, tá? Mais focado na área da saúde. Às vezes eu pego ali uma residência, uma casa ou outra, mas meu foco é mais a área da saúde, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui um projeto que é um centro de parto normal. Tá? É um projeto que eu acho mais importante, um dos mais importantes que eu fiz na minha carreira na Secretaria de Saúde, tá? Porque ele é um centro de parto, na verdade eu nem sabia que existia um centro de parto normal, que existia um local específico para ter partos normais, tá? E aí ele é bem complexo e ele também é anexo ao HRC, tá? Quando eu digo que ele é anexo ao HRC, ele, esse corredor aqui, esse corredor, não sei se vocês estão vendo no mouse, mas esse corredor aqui, ele liga ao Hospital Regional de Ceilândia, tá? Então, é um projeto bem importante, porque ele vai ter a ligação aí com os maiores hospitais de Brasília, tá? E aí, eu nunca tinha ouvido falar em centro de parto, como que eu ia fazer, né? Aí, lógico, aí teve todo um trabalho, eu conversei com as administradoras que iam administrar esse local, um dia me levaram em um centro de parto e eu vi a rotina, né, de como que acontecia, então eu tive essa conversa aí, né, com as pessoas que iam trabalhar nesse local, tá? E aí, depois dessas conversas, eu fui entendendo, tá, então esse é o processo aí de uma parturiente, fui entendendo ali o que acontecia, tá? Esse material ele vai ficar disponível para vocês, e aí, se alguém tiver curiosidade de tentar entender um pouco mais de como é o centro de parto, etc., vocês podem olhar, tá? Ele tem um número aqui na planta e tem as legendas aqui embaixo, tá? Então é só olhar o número 1, e aqui é um jardim, número 2, e aí a gente vai passando aí, vocês vão entendendo um pouco mais o projeto do centro de parto normal, tá? E aí, esse daqui seria um projeto que eu fiz como autônomo, tá? É um laboratório de análises clínicas. O que significa análises clínicas? É um laboratório para a gente tirar exame de sangue, tá? Para fazer glicose, teste de COVID. Com a pandemia, teve muito crescimento dessa demanda aí, desses exames laboratoriais, então teve muita demanda também para criar franquias e esses tipos de postos de coleta, tá? Então, esse foi um dos postos que eu projetei, e eu quis mostrar ele aqui para vocês entenderem qual foi o meu processo de trabalho, né? O que eu entreguei para o cliente.
Antes era uma casa, era uma residência, ele morava lá com a família dele, e aí a família foi para um outro local, tá? Eles compraram uma outra casa, enfim, e aí eu transformei essa casa em um laboratório. O projeto da fachada, quando eu digo fachada, é a frente, tá? Essa imagem aqui é a imagem de uma fachada de uma edificação. Todo esse projeto fui eu que determinei, junto com o cliente. A cor nessa estrutura aqui desse pórtico, né, meio azulado, eu que defini. A questão dos vidros, eu tive que desenhar, tive que especificar qual vidro que ia ali, tá? Esse material aqui mais, aqui no meio, que ele é o aço cortem, que ele é um ferro envelhecido, né, também eu desenhei aí e coloquei essas especificações, investimento 3D também, tá? Para vocês entenderem aí que o projeto de fachada, tá? Essa intervenção, essa mudança de característica da edificação é um dos papéis aí nossos também do arquiteto e do urbanista. Essa outra imagem é o mesmo laboratório, mas na vista interna. Todo o projeto também, de novo, foi eu que fiz. Tá? E o que, que seria o meu projeto? Eu fiz todo o trabalho de design de interiores. E o que, que seria o design de interiores? A escolha do piso, a escolha dos revestimentos, a escolha da madeira, tá? O desenho do balcão fui eu que desenhei. Sempre, né, conversando com o cliente. Quando a gente faz projeto, são para as outras pessoas, tá? Não é só, eu sou arquiteto e eu que vou definir. Não, a gente tem que ter essa conversa bem próxima com o cliente, tá? Até porque ele que vai usufruir desse espaço, ele que vai estar lá no dia a dia, tá? Hoje a gente tem uns programas que a gente consegue colocar, é como se fosse simular um ambiente construído, tá? Então a gente consegue colocar todas as informações, fazer os desenhos e tirar uma imagem de um planejamento nosso. Então, esses ambientes, para o cliente saber como que ia ficar, eu fiz no computador primeiro, tá? Uma imagem 3D. Hoje a gente chama de computação gráfica, tá? Então, eu fiz essa parte de computação gráfica, e aí eu trabalhei, mostrei para o cliente, ele viu que era realmente o gosto dele, e aí a gente aprovou e deu continuidade com o projeto, tá? E aí, esse sou eu, tá? O professor João, um pouco de arquiteto, um pouco de professor, e aí eu queria ver de vocês, né, quem se sente à vontade de abrir o microfone, se apresentar, dizer a idade, além de ser candidato, para a gente se conhecer. Não? O pessoal está tímido hoje? Então, tá. Qualquer coisa, vocês podem ir digitando no chat, tá? Que eu vou tentar acompanhar essa questão aí de nome, idade de vocês, o porquê porquê vocês querem fazer arquitetura, tá? Seria legal se vocês pudessem ir digitando aí no chat, que aí eu vou acompanhando e eu posso fazer algum tipo de comentário, algo nesse sentido, tá bom? Então tá, eu vou passar para o roteiro da aula. O que eu estou planejando passar para vocês, tá? As definições de projeto, tá? O que significa a palavra em si, projeto. Vou mostrar algumas áreas de atuação do arquiteto e do urbanista. Vou também falar do processo de organização e, no final, vou falar aí do projeto de arquitetura e urbanismo em si, tá? Quem tiver dúvida, vocês podem digitar no chat, ou se quiserem levantar a mão aí, eu acho que tem esse recurso no Zoom, aí eu pedir a palavra, aí eu deixo falar para tirar essas dúvidas, caso vocês tenham, tá bom? Fiquem à vontade. E aí eu venho com a pergunta, o que é projeto? Tá? O que significa essa palavra projeto? Projeto, ele significa antes de uma ação, tá? A gente pode traduzir como se fosse planejamento. E projeto a gente não tem só dentro da arquitetura. É muito comum a gente achar que projeto de arquitetura é só projeto é só na arquitetura. E não é, tá? A gente tem vários projetos, por exemplo, projeto financeiro. O que seria um projeto financeiro? É um planejamento financeiro sobre alguma coisa, tá? Eu quero comprar uma casa no futuro, então eu vou fazer o meu projeto financeiro, que na verdade é um planejamento financeiro, tá? Então a gente tem diversas áreas e a gente pode realmente traduzir como se fosse um planejamento.
um planejamento de arquitetura, tá? E o que seria arquitetura? É arquitetura, é a casa, um apartamento, uma edificação. Então, o que a gente vai estar fazendo, o que a gente faz é um planejamento de como as coisas vão acontecer, de pensar como vão acontecer, tá? Quando a gente faz o projeto, eu acho que vocês já veem logo na cabeça de vocês aqueles desenhos, etc. A gente tem essa parte, realmente, de fazer esses desenhos, mas a parte inicial nasce na cabeça do arquiteto. A gente tem que pensar antes, né, de determinar tais coisas, a cor da parede, enfim, tá? Então, a tradução mesmo que a gente pode pegar é realmente de planejamento, tá? É um planejamento de uma arquitetura. E aí, trouxe essa imagem para mostrar que esse planejamento, ele passa por uma parte criativa, tá? Então, aqui no caso, por que que está sendo criativo aqui? Porque ele está num computador, num software que provavelmente é de 3D, de design, está criando algum robô ou criando algum objeto, né? E aí ele tem essa impressora 3D aqui do lado, que ele pode simplesmente fazer o projeto, imprimir na impressora e verificar aí a forma, se ele gostou, se não gostou. A gente pode ver que é uma coisa mais criativa porque ele tem várias figuras aqui, vários objetos em cima da mesa, várias cores, tá? Então, ele está aí passando por um processo de tentar criar alguma coisa, tá? E aí, o projeto, ele também tem parte, que é essa parte mais de desenho, tá? Então, é a parte mais final, quando a gente já pensou, quando a gente já concebeu o projeto, tá? E aí a gente tem essa parte final que a gente especifica, a gente desenha, que faz parte do projeto de arquitetura, que creio eu que é uma coisa que vocês estão mais familiarizados. Eu acho que vocês pensam em arquitetura, vocês veem mais ao desenho aí, né, a planta baixa, enfim, tá? Faz parte do processo também. E aí, eu vou falar um pouco de projeto de arquitetura, tá? Que ele tem a questão do cliente, né, a questão das condicionantes, tem o projeto de arquitetura e urbanismo em si, e tem a execução, tá? Se a gente está fazendo o planejamento, está fazendo o projeto, a gente visa a execução desse planejamento, desse projeto. Eu não quero, por exemplo, fazer um projeto de uma casa e que ela fique engavetado na minha mesa. Eu quero que eu faça esse projeto e ele seja executado, tá? Que o meu cliente me contrata, que ele seja executado, então que ele seja possível de execução. Às vezes a gente faz um projeto e ele não está bem pensado, não está bem determinado, chega lá na obra, não dá para fazer porque não foi bem pensado, tá? Então, o projeto de arquitetura, ele visa realmente a execução da arquitetura, tá? A construção dela. E aí, mostrando aí, esse aí que seria mais uma planta, tá? Uma planta baixa. Quem for realmente entrar no curso, vocês vão aprender essas nomenclaturas pouco a pouco, né? O que é uma planta baixa, tem as definições, mas eu acho que não vale a pena trazer aqui, porque são vários desenhos, é um pouquinho mais complicado, tá? Mas esse aqui seria um projeto de arquitetura, a gente pode ver que ele já está um pouco mais avançado, porque eu já tenho algumas informações, tá? Eu tenho, dá para ver aqui em cima que eu tenho um desenho que tem uma mesa, uma cadeira, já tenho um banheiro aqui do lado, tá? Então, é uma pessoa que provavelmente é um arquiteto e está fazendo aí um projeto de alguma edificação de uma casa, tá? Então, a arquitetura, tá? É um edifício em si, tá? Ele tá projetando essa parte. E aí eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês que é uma parte interior, tá? Seria aí elaborado por um arquiteto ou por um design de interiores, tá? A gente tem essas áreas em comuns, tá? Essa parte do projeto do interior. E aí tudo nessa imagem o arquiteto ele pensou. Essa cor mais clara aqui dessa parede foi pensada. A gente pode ver que tem duas coisas que chamam muita atenção nessa imagem, que é as cadeiras verdes e a luminária. Essa luminária tem um formato diferente, né? E ainda ela é escura. Então, são duas coisas que chamam a atenção, porque todo o resto está mais claro.
tá? Então, o arquiteto ele teve esse propósito, tá? Ele quis que quem chegasse nesse ambiente já olhasse diretamente para essas duas cadeiras aqui, verdes, e para a luminária, tá? Tudo foi pensado, a forma do sofá, a textura do sofá, tá? A gente escolhe, quando a gente faz o projeto de interior, a gente determina qual é o sofá, determina ali a textura, tá? Para o sofadista fazer, tá? Uma outra coisa que, por exemplo, aqui a gente não tem cortina, cadê as cortinas? Não tem. Provavelmente o arquiteto ele quis aproveitar mais a iluminação natural, tá? Que é a iluminação do sol, das nuvens ali do céu, e aí ele deve ter feito algum estudo, porque, imagina, a gente sentado nessa cadeira e o sol bem na nossa face, né? Seria uma coisa que não seria tão legal, tá? Então, ele deve ter estudado também as questões solares, etc. Isso no curso vocês vão aprender, tá? Essa trajetória do sol, da relação da edificação com o meio ambiente, isso está dentro também da carga horária do curso de vocês, tá? Do curso de arquitetura. E aí, essa imagem, ela está ligada também com o profissional do design de interiores, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um estudo de paleta de cor, tá? E o que é uma paleta de cor? A definição. Nada mais do que a gente escolher as cores do ambiente. Eu vou ver se o cinza combina com o amarelo, se combina com o preto, tá? Definindo a paleta de cor. Então, ele está pegando essas paletas em uma referência, em algum livro, tá? E aí ele escolhe e ele está fazendo a anotação aqui em um recurso tecnológico, tá? Então, ele está trazendo aí esses recursos, ele adiciona cor, tira cor e adiciona aí as informações de texto, tá? E isso está ligado mais com o profissional do design de interiores, tá bom? E aí, calma. Eu venho para essa parte, passou demais, essa parte aqui, que eu já mudo totalmente, né, a configuração, que eu já venho com o local bem longe, né, na verdade a gente está lá em Roma, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em Roma, ou já ouviram falar da Fontana di Trevi, tá? Fontana em italiano é fonte, tá? Então seria aí a fonte de Trevi, tá? Por que eu trouxe para vocês? Porque, na verdade, foi um escultor que fez a Fontana de Trevi em si, tá? Mas, naquela época, antigamente, o escultor também era pintor, que era desenhista, que também era arquiteto, então, acaba que todo mundo ali seguia mais ou menos a mesma área, tá? E a Fontana de Trevi, ela é uma praça, é uma fonte que ela está em uma praça, né? E essa praça, ela influencia toda a cidade, tá? Porque ela é um dos pontos turísticos mais famosos da Itália. Acho que ela só perde para o Coliseu. Eu acho que só para o Coliseu. Eu acho que não tem mais um outro mais famoso que a Fontana de Trevi, né? Então, muitos turistas vão lá, tá? Eu acho que ela já apareceu em filme, ela tem uma questão de uma fonte de desejo, tem um monte de moeda na fonte, né? Ela é bem famosa. E ela é praça, né? Ela é fonte, ela é arquitetura, ela é uma edificação também, tá? Como assim uma edificação? Ela está em uma das fachadas de um palácio, tá? Aqui atrás a gente consegue ver as janelas, né? Janela de uma edificação que está ali atrás dela. Então, a Fontana de Trevi, ela é uma praça, uma arquitetura também, tá? E eu estou trazendo isso aqui para vocês porque é papel nosso, né, do arquiteto, e tem aí uma outra profissão, nossa, que é urbanista, tá? E o que seria urbanista? Mexer com as questões de cidade, de praça, parque, tá? Ele seria uma arquitetura, né? Quando eu falo de arquitetura, a gente pode pensar mais em edifício, edificação, casa, prédio, apartamento, hospital, tá? E aí, o urbanismo, ele é uma arquitetura em larga escala, tá? Então, ele chega a ser um bairro, tá? Cidade, Brasília foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa, tá? Então, é nosso papel também. A gente tem as disciplinas de urbanismo, tá? E aí habilita a gente fazer esse tipo de trabalho, tá? De desenhar calçada, enfim, tá? E aí eu mostro essa outra imagem, tá? Que ela tem uma ligação com o paisagista, tá? Que também é uma das atribuições nossas, tá?
Dentro da grade, vocês também, né, quem for entrar no curso vai ver aí questões de paisagismo, tá? E o que seria o paisagismo? Traduzindo o paisagismo, seria, assim, se a gente for olhar nos livros, na bibliografia, né, for olhar nos termos técnicos, tá? O paisagista é quem faz a arquitetura da paisagem, tá? E o que seria paisagem? A paisagem, ela está ligada mais com a parte externa da edificação, tá? Então, por isso que a gente pensa paisagista, né, ou nos jardins, ou na área externa. Por exemplo, eu posso ter uma casa, um lote grande, faço a casa ali com o arquiteto, e a parte externa toda com o paisagista, tá? Que também pode ser um arquiteto, tá? Quando a gente tira o diploma de arquitetura urbanista e que se inscreve no CAL, uma das atribuições do conselho que ele permite a gente a fazer é o paisagismo. Então a arquitetura da paisagem que permite a gente fazer, tá? E aí ela está ligada mais com essa parte externa, com esse projeto de paisagem, tá? E não tem como a gente desvincular essa paisagem com o jardim, tá? Então, por isso que é muito comum a gente pensar que o paisagista é só quem faz o jardim, e não necessariamente, ele faz mais outras coisas, né, a questão dos pergolados, coberturas, estruturas externas, desenhos de piso, calçada, tá? Então, tudo isso também faz parte aí do profissional paisagista, tá? E aí eu mostro esse parque para vocês, porque aí vocês podem pensar, professor, mas onde que está o trabalho do paisagista aqui, né? Porque, aparentemente, esse jardim, parece que ninguém desenhou, ninguém projetou, ninguém fez nada, ele já nasceu assim, né, como eu poderia dizer. E dentro do paisagismo japonês, eles têm aí um termo uma área que é o jardim japonês, né? E o que é o jardim japonês? Ele é um jardim naturalista, ele tenta imitar a natureza, tá? Então, esse aqui é um parque que provavelmente foi desenhado por um arquiteto, um urbanista ou paisagista, né? Tudo seria a mesma profissão aí que eu estou falando. E provavelmente foi desenhado por um profissional aí, tá? Arquitetura, ou paisagismo, e tem a ver aí com, ele parece que é natural, né? Parece que é uma obra divina, tá? Mas não, foi obra de projeto mesmo, tá bom? E aí eu vou trazer esse outro projeto, que também é uma atribuição nossa, que é projeto do objeto. A gente pode fazer projeto do objeto. Quando eu falo projeto do objeto, cadeira, luminária, algum projeto, algum mobiliário específico, tá? Tem muitas e muitas cadeiras projetadas por arquitetos, né, luminárias também, tá? Inclusive, até em Brasília tem concurso de estudante que é de imobiliário, tá? Os estudantes de arquitetura ou de design de interiores projetam mobiliários, tá? E aí tem um concurso de estudante, então tem lá primeiro lugar, segundo, né? Então eles divulgam, tá? E aí quem está realmente pensando em fazer arquitetura e está empolgado e quer saber mais coisas, vale a pena pesquisar quem é Zaha Hadid, tá? Porque ela infelizmente já faleceu, tá? Mas ela foi uma das grandes arquitetas aí, mundialmente famosas, tá? Inclusive ela ganhou o Pritzker, que traduzindo, o Pritzker seria um prêmio Nobel da arquitetura, tipo um Oscar da arquitetura, tá? Uma vez por ano tem esse prêmio, mundialmente, e ela já ganhou, tá? Então ela era famosa mundialmente, então os projetos dela são bem legais, bem bacanas. É uma coisa que é um pouco mais fora do país, assim, é mais lá, área no exterior, tá? Mas é um projeto que vale a pena vocês darem uma olhada. E aí, eu estou trazendo essa imagem porque ela projetou aí essa bolsa, tá? Essa necessaire, e ela projetou esse sapato também, tá? Mostrando aí essa ligação com a arquitetura e o projeto do objeto, tá certo? E aí, eu estou trazendo essa praça aqui, é uma praça bem famosa, tá? A gente da arquitetura, a gente se inspira muito na Itália, tá? Porque lá foi o berço da arquitetura, tem muitas coisas bem bacanas lá. E essa aqui é a Piazza della Signoria, no
em Florença, na Itália, tá? Uma das praças mais famosas de Florença. E por que que eu resolvi trazer ela? Porque tudo que está nessa praça foi o arquiteto, ou urbanista, ou um paisagista, né, que pensou, projetou e executou, tá? A única coisa que não está nessa, a única coisa que a gente não faz, né, que está nessa foto é o céu, né, porque isso é realmente a obra divina. Mas esse palácio aqui, tá, foi projetado com um arquiteto, ele é o Palácio Vecchio. A gente tem as esculturas, né, que realmente eles foram os escultores, mas naquela época, como eu disse, era todo mundo aí, tinha a mesma área, era escultor, era arquiteto, tá? E é tão famosa essa praça que, inclusive, a réplica da estátua de Michelangelo, David de Michelangelo, ela está nessa praça, tá? Não é a original, é a réplica, tá? E ela está nessa praça a céu aberto. Então, vai muito turista, né? Em alta temporada, ela realmente enche essa praça. E ela tem várias estátuas renascentistas também aqui nessa praça. A estátua renascentista ela é muito bonita, porque ela é muito real, né? Parece que ela vai criar movimento e andar ali a qualquer momento, porque ela é bem real. Então, chama muita atenção com essas questões, tá? Do turismo. E aqui na lateral tem os restaurantes, tá? Que a gente também pode fazer esse projeto aí comercial, tá? E tem as residências aqui em cima. Então, praticamente, tudo que está aqui nessa imagem passou aí pela mão do arquiteto urbanista, tá? A nossa profissão é extremamente importante para o desenvolvimento da cidade, tá? Ou seja, a gente fazendo projeto, ou seja, a gente fiscalizando, tá? Mas ela é fundamental, tá? Praticamente a cidade está nas nossas mãos, né? O futuro da cidade está nas nossas mãos, porque realmente é isso que ocorre, tá bom? E aí, eu queria só fazer uma pausa para perguntar se alguém tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo que eu já passei, está bem claro? Alguém quer perguntar, professor, eu acho que aquilo também é papel. A arquitetura, ela tem várias funções, assim, tem várias atribuições, tá? Tem várias e várias, não são só essas quatro que eu apresentei, tá? Mas essas quatro, elas são as mais tradicionais, as mais famosas, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Perguntar? Não? Tá. Se vocês estiverem tímidos e quiserem usar o chat, eu posso parar e olhar um pouquinho o chat, tá? Então, aparentemente, ninguém está com dúvida. Então, eu vou passar, tá? Eu vou falar um pouco do cliente, tá? Nossa relação com o cliente. A gente geralmente tem esses três perfis de cliente, tá? Que é o perfil família. Geralmente, a família vai fazer uma residência, tá? Então, vai fazer um apartamento, vai fazer uma casa, e o que acontece nesse primeiro contato, né? Eles chamam a gente para ir lá, ou no lote, ou no apartamento, e lá a gente tem a nossa primeira conversa, tá? Vai conversando, né, sobre o projeto, e aí eles passam a necessidade deles, tá? Dentro da arquitetura, a gente tem esse conceito de programa de necessidades, que é o quê? É o que os clientes necessitam, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um lote, chamo um arquiteto para ele fazer o projeto, eu tenho que fornecer para ele o que eu quero naquele lote, tá? Então, eu vou falar, eu quero uma casa com 2 quartos, uma cozinha, uma sala, 2 banheiros. Então, a gente vai passando ali, a gente vai colhendo essas necessidades do cliente, tá? Porque uma coisa é o cliente querer 1 quarto, outra coisa é ele querer 5. É bem diferente. Então, a gente tem que captar essas informações, porque quem vai fornecer é o cliente, tá? A gente não adivinha o que o cliente quer, tá? Ele tem que passar essas informações para a gente. E aí, a gente também pode colher algumas informações de personalidade, tá? Às vezes ele pode falar, eu gosto de um hobby, tá? Eu sou geek, gosto de umas coisas mais nerd, por exemplo. Então, você pode tentar trazer essas pequenas referências para dentro da obra, tá? Dentro do projeto, dentro do seu planejamento. Cor, a gente pergunta bastante de cor também, tá? Quais cores você gosta? As mais escuras, as mais claras, tá? Então, cada cliente tem o seu gosto, tá? Então, a gente anota aí realmente para fazer esse projeto de arquitetura. Sem essa conversa, a gente não consegue fazer esse projeto de arquitetura, tá? E aí a gente tem o perfil do empresário, tá? Que, às vezes, confunde, porque, na verdade, não é empresário, é empresa. A gente tem o perfil da empresa, tá? Que é diferente do empresário que administra aquela empresa, tá?
Por exemplo, o empresário, o dono daquela empresa, ele tem os gostos pessoais dele, mas aqueles gostos não são os mesmos da empresa, né? Pode acontecer de que não seja. Isso que aconteceu comigo. Uma vez eu fiz uma clínica, fiz a recepção, o dono, ele pediu para fazer uma clínica mais moderna, mais diferenciada. Eu só apertei no microfone, agora está. Opa. Aí você quer falar? Alguém quer falar? Não? Então tá bom. Qualquer coisa, só falar no chat também, né? E aí, estava fazendo a recepção, ele pediu materiais mais modernos, etc. E eu fiz, ele gostou muito, 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 muito. E aí, depois ele deu uma sumida de 1 ou 2 dias. E aí eu achei estranho, aí eu fui atrás, né, para saber, doutor, o que aconteceu? Ele falou assim, João, o projeto está muito legal, muito bonito, mas não é o perfil da minha empresa, tá? Se fosse para eu colocar na minha casa, eu colocaria, se fosse para fazer meu apartamento, eu faria desse jeito, eu acho lindo. Mas não é o perfil dos meus clientes, porque eu tinha utilizado muitos materiais escuros, muita cor, tá? E aí eu estava fazendo um laboratório. E aí o perfil do laboratório é quase tudo branco, né? Até porque a cor branca ajuda a gente a enxergar as sujeiras, né? Então, enfim. E aí ele viu que se ele continuasse com aquela ideia que ele queria de modernizar e com ousadia, ele ia sair muito do perfil de laboratório e o projeto ia ser uma outra coisa, né? Ele ia continuar como laboratório, mas a cara dele ia ser de, por exemplo, um escritório de advocacia, algo nesse sentido, que permite fazer uma arquitetura um pouco mais diferente, né? Mais ou colorida, utilizar cores mais escuras, tá? Então, o laboratório não dava, tá? E aí a gente tem um outro perfil, que é o perfil de público, né? A gente também é urbanista, tá? E aí, como é que a gente projeta para um público? Tá? Já é complicado projetar para uma pessoa, né? Uma pessoa, uma família. Imagina um público. É muito difícil agradar todo mundo, né? Mas tem, né, os projetos aí que é para esse perfil de população e como é que a gente faz para colher as informações, né? Tem as pesquisas, tá? Por exemplo, IBGE, Codeplan, tá? A gente pode buscar, por exemplo, eu vou fazer uma praça em um local X, e aí eu pesquiso nesse local X qual é o perfil das pessoas, né, que moram lá, a idade, a questão da remuneração, então a gente pode fazer essas pesquisas para, né, planejar, isso ajuda, né, isso interfere, tá? Uma coisa eu projetar uma praça, por exemplo, para pessoas mais idosas, outra coisa é projetar uma praça para as pessoas mais jovens, tá? É diferente, tá? Porque o hábito de vida dessas pessoas são diferentes, tá? Então, são informações que a gente vai colhendo para realmente fazer o nosso projeto aí, tá? E aí, eu mostro para vocês algumas condicionantes no projeto de arquitetura, o que influencia, tá? O cliente influencia, lógico, porque ele vai determinar várias coisas, tá? De cor, tamanho, enfim. Meio ambiente vai influenciar, tá? Porque a gente tem que saber onde que o sol nasce, onde se põe, a direção dos ventos, tá? Dentro da grade do curso, vocês vão ter essas disciplinas, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor a relação da edificação com o meio ambiente, tá? Mas ele interfere, tá? Por exemplo, vou fazer um projeto que é perto do metrô. Então, eu já sei que ele vai ter muito barulho, eu vou ter que fazer alguma coisa ali para amenizar aquele barulho, tá? Então, isso está ligado com a questão do meio ambiente. E aí, eu tenho as condicionantes de orçamento, tá? Uma coisa é eu projetar, por exemplo, uma casa térrea, ela vai pedir X de orçamento. A outra coisa é eu pedir 3, 4, 5 pavimentos. Você vai custar 4, 5, 6X, tá? E aí, dependendo do orçamento que o cliente tem, a gente não consegue executar. Então, às vezes o cliente quer fazer uma casa de 2 andares e com o orçamento que ele tem, não dá, olha, a gente só consegue fazer térrea, tá? Então, ela limita realmente o projeto. Tem a legislação também, a legislação, ela é condicionante, tá? Porque é a lei, a gente tem que cumprir as leis, a gente não pode atravessar elas, tá? E todo lote tem suas leis, Brasília tem uma legislação grande aí, tá? Porque ela é tombada. Por exemplo, eu não posso fazer prédios de 50 andares em Brasília, porque Brasília ela tem uma altura máxima ali que é permitida a construção. Tem a questão do aeroporto, tá? Então eu não posso criar
prédio em altura em qualquer lugar que eu quiser. Não, né, tenho que observar essas legislações. Por exemplo, eu compro um lote e aí eu quero construir uma residência. Não sei, eu tenho que ver se o lote permite isso. Então, eu tenho que ir lá na administração, verificar se o lote permite eu construir, ou não, se ele é residencial, comercial, tá? Então, a gente tem que seguir as legislações e ela realmente condiciona o projeto, tá? Tem outras condicionantes, tá? Mas aí eu considero essas as quatro mais importantes, tá bom? E aí eu passo aí para o projeto de arquitetura e urbanismo. Eu vou falar aqui mais de desenhos, volumetrias, né, diagramas, referências, e lá no finalzinho da aula eu vou falar de uma parte mais técnica, tá? Que é essa parte de desenho, essa parte aqui que está sendo feita, tá? Que isso aí é uma parte técnica. Mas eu não vou falar muito porque é um conteúdo bem extenso, é bem complicado, isso realmente é só quando vocês entrarem no curso mesmo para valer, tá? Mas aí eu vou falar um pouco mais de desenho, volumetrias, conceitos, concepções, tá? E aí eu venho com esse desenho, eu acho que ele é familiar a todos, acho que todo mundo já viu, que é o desenho de Brasília, tá? Do projeto de Brasília, é o croquis, tá? O que significa a palavra croquis? Isso é muito comum na arquitetura, mas ela não é só da arquitetura, ela é de outras áreas também. Por exemplo, eu tenho um croquis em design de interiores, eu tenho um croquis em design de moda, tá? Então, o que significa croquis? A gente pode tentar traduzir o croquis como uma ideia inicial de um planejamento, tá? Então, essa daqui seria uma ideia inicial do Lúcio Costa, para o projeto dele, tá? Ou a gente pode também definir como se fosse um rascunho, tá? Uma coisa não definitiva, um rascunho ali do projeto em si, tá? Então, eu estou rascunhando uma ideia no papel, rapidinho ali, tá? Então, geralmente, o croquis, ele se traduz para isso. Então, quando vocês ouvirem a palavra croquis, vocês podem já pensar aí nessa questão de a primeira ideia ou, assim, um rascunho aí de algum pensamento, tá? E aí, a gente tem um conceito partido, que são como se fosse uma história por trás do projeto, tá? Grande parte dos projetos de arquitetura, principalmente esses em larga dimensão, né, bem grandes ali, que interferem a questão das cidades, e aqueles projetos bem famosos, ele tem aí essas questões de conceito e partido bem expressivos, tá? O que é o conceito de partido? Ele vai contar uma história por trás do projeto, tá? Brasília, a gente pode associar aí o conceito e partido com o avião, né? Então, o Lúcio Costa, ele tentou colocar a ideia ali do avião por trás ali do projeto de Brasília, tá? Na verdade, ele começou, a primeira ideia foi dois eixos se cruzando, tá? Então, ele fez aí dois eixos se cruzando, e aí ele arqueou um dos eixos e definiu que um seria o monumental e o outro rodoviário. E aí, nesse rodoviário, que é o arqueado, ele resolveu colocar os setores residenciais, né? Brasília, ela é muito dividida em setor, né? O setor residencial, o setor hospitalar, o setor hoteleiro, são setores, né? Então, ele setorizou as partes residenciais no eixo rodoviário, tá? Que é o eixão. E aí, depois ele completou aqui os desenhos e, no final, deu aí essa questão do avião, tá? E a gente pode observar bem porque o nome de Brasília também é assim, né? O plano piloto, né, tem essa referência ao avião, asa sul, asa norte, né? Tem essa referência aí ao avião também, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui alguns croquis do Oscar Niemeyer, para vocês verem mais aí como é que é o croquis, etc., a concepção, tá? O primeiro desenho dele, assim, em relação às obras, tá? Geralmente o arquiteto, ele começa a pensar, né, projetar assim, com o croquis. Né? Então, vou fazer o croquis, aí faz lá o rascunho, né, vê uma volumetria ali, rapidinho no desenho, tá? A forma, né, quando eu falo volumetria, é a forma, tá? E aí, depois ele avança com as outras questões mais técnicas, tá? Porque aí o croquis não tem essa questão de querer seguir a parte técnica, tá? Então, por exemplo, a linha não é retinha, não é um desenho feito com instrumentos, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz um desenho de uma planta, por exemplo, tá? Quando a gente está fazendo a mão livre, a mão quer dizer, a gente usa lá os quadros, a régua, tá? Então, a gente desenha com instrumento.
O croquis não, o croquis é a mão livre, é a mão solta e você pega o lápis e o papel e desenha, tá? Então, é assim que é feito o croquis. E aí, por isso que a gente tem essas linhas tortas, tem uma linha mais grossa, tá? Porque, geralmente, o croquis é feito com caneta nanquim, tá? Não sei se vocês já viram a caneta nanquim, mas é uma caneta que ela sai mais tinta, tá? E aí, a gente aqui esse desenho com as espessuras mais grossas, a gente tem aí 2, 3 linhas, né, passando no mesmo lugar, tá? Então, é um desenho artístico, é um desenho solto, um desenho livre, tá? Ele não tenta mostrar, assim, realmente como é que é Começou, pai. um rascunho, um croquis, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês agora esse museu, que é o Museu do Holocausto, tá? Que ele é em Berlim, na Alemanha. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas eu resolvi trazer esse museu porque ele tem uma história bem, assim, não é legal, tá? Mas ele tem uma história bem forte por trás do museu, é bem expressiva, tá? Quando geralmente a gente estuda conceito e partido dentro da arquitetura, a gente mostra esse museu. De novo, conceito e arquitetura seria uma história por trás daquilo, é como se o arquiteto quisesse passar alguma mensagem, tá, para as pessoas. E aí, não sei, eu acho que vocês estão tímidos, mas alguém já desconfia qual é a relação desse museu? O que o arquiteto deu esse nome? O que significa? Alguém quer dar um chute? Não? Olhando assim, parece túmulos, né? Mas não sei se é essa mensagem que quer passar. Quase. Isso, também. Mas, o que mais? Ó, vou mostrar uma outra imagem. E aí, ó. Foi, assim, tá no caminho certo, é isso mesmo. Mas por que túmulos? Olha só, pensa comigo, por que no centro da Alemanha tem um museu que tenta mostrar túmulos? Não? Ninguém. Alguma coisa referente aos judeus? Não sei. Exatamente. O Museu do Holocausto é justamente isso, né? É um museu para lembrar os alemães do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Talvez para que isso nunca se repita novamente, talvez seja isso, sabe? Mas o Museu do Holocausto é bem assim, expressivo, porque a partir do momento que a gente adentra o museu, o piso ele vai tendo um desnível, então ele vai afundando. Então, quando a gente está lá no centro, né, esses blocos de concreto são bem altos, tá? E aí, essa cor cinza é realmente para expressar essa tristeza, tá? Então, o que o arquiteto quis passar para as pessoas é que quando as pessoas estão andando no Museu do Holocausto, elas se sentem um pouco como se fosse um judeu na Segunda Guerra Mundial, como se ele estivesse indo para a Feira do Extermínio. Ele sente tristeza, né, porque realmente, né, o espaço ele fica muito claustrofóbico, e ele é muito cinza, né, então ele é muito triste, tá? E aí, imagina, você vai adentrando ali e esses blocos ficam bem, bem altos, você não consegue enxergar mais nada ali, praticamente, é só o céu que você vê em cima de você, tá? E é bem um pouco essa sensação, né, de que os judeus tinham aí nessa Feira do Extermínio, ele quis passar isso, tá? Então, é um museu bem expressivo quando a gente explica, tá, essa questão dessa história, tá? Então, dentro desse projeto, teve essa história por trás, tá? Esse daqui, já mudando aí um pouco mais o clima, né, a gente tem esse Turning Torso, que ele é uma edificação do Santiago Calatrava, um arquiteto também bem famoso, tá? Quem está interessado mesmo, pesquisa depois Santiago Calatrava, vocês vão ver que ele tem projetos bem bacanas. E aí, o que aconteceu? Ele se inspirou no movimento do corpo humano, tá, nesse giro do tronco, e ele pensou, vou fazer um prédio desse jeito, tá? E aí, ele se inspirou até a questão da coluna vertebral, né, que sustenta o corpo humano, ele tem aqui no prédio, tá? Ele tem esse eixo aqui, ó, que sustenta a edificação, tá? Então, e aí ele fez a edificação girando, como se fosse o corpo humano, tá? Então, ele quis passar essa mensagem, tá, do corpo humano girando. Então, quando as pessoas passam em frente a esse prédio, as pessoas, né, já se recordam, né, do movimento do corpo humano. Então, o arquiteto, ele se inspirou em algo da natureza,
tá, para fazer o projeto. É comum, tá, a gente se inspirar em coisas da natureza. Eu vou mostrar aqui para frente outras inspirações. Essa daqui, né, é uma inspiração nas artes. Tá? É comum também a gente se inspirar nas artes para fazer nossos projetos, tá? E é bem engraçado que esse quadro é bem famoso, é a Dança de Matisse, tá? Ele, inclusive, ele é a capa de um dos livros mais famosos aí de arte, né? E a gente vê a edificação e já vê na cara que realmente o arquiteto se inspirou bastante nas artes, tá? Nesse quadro específico. A gente tem aí os prédios, tá? Os edifícios aí como se fossem as pessoas e as passarelas como se fossem esses elos, né? Essas mãos dadas aí, tá? Então, é comum também a gente se inspirar nas artes, tá? Então, por isso que é interessante, né? Vocês terem aí uma outra área do conhecimento. Ah, gosto de música, gosto de arte, gosto, né? Que aí a gente consegue colocar essas inspirações também dentro do nosso projeto de arquitetura, tá bom? Essa aqui é a Catedral de Brasília, tá? Ela também tenta passar uma mensagem, não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas quando Oscar Niemeyer projetou a catedral, ele pensou como se fosse duas mãos rezando aos céus, tá? Então, o formato da catedral, ela segue mais ou menos isso daqui, ó, né? Como se fosse duas mãos rezando, sabe? Foi isso que ele pensou. E aí, realmente ela tem uma forma muito diferente, né? A gente não consegue ver isso tão claramente, a não ser que alguém conte pra gente que, ele se inspirou em duas mãos rezando, tá? E aí agora a gente consegue ver que talvez faz sentido, né? E essas duas mãos rezando, ela tem essa ligação com o catolicismo, né? Porque a catedral, ela é uma igreja católica, né? Então, tem essa ligação aí com o catolicismo, então faz um sentido, esse pensamento do Niemeyer em relação à criação da catedral, tá? Boa noite, professor. Boa noite. Aqui em Brasília, o pessoal comenta, inclusive na faculdade, que a catedral, quando o Oscar Niemeyer ele projetou a catedral, ele queria, na verdade, que fosse ecumênico, né? Para toda e qualquer religião que alguém fosse lá prestar uma adoração ao Deus que cultua, e a Igreja Católica depois resolveu que ficou para a Igreja Católica realmente, mas que o interesse dele era que fosse para várias religiões, várias maneiras de adoração fossem até lá. Muito obrigado pela contribuição. A catedral, ela passou por vários processos, né, inclusive os vitrais, né, os famosos vitrais aí, que não foi o Niemeyer que projetou, eles não vieram aí da época mesmo do projeto, né, os vitrais foram inseridos um pouco depois, tá? Então, teve aí, né, essas modificações aí realmente na catedral. Isso acontece também, tá, não é com bastante frequência, mas acontece, né? Às vezes a gente projeta a edificação para ser uma coisa e ela acaba sendo outra, né? Que nem aí o exemplo, por exemplo, da catedral. Isso mesmo. E aí eu vou passar para vocês, de novo, como essa aula vai ficar disponível para vocês, tá? E quem quiser praticar, tá interessado mesmo, eu vou passar alguns exercícios para vocês ao longo da aula, tá? E esse aqui é o exercício 1, que ele é sobre a Cidade das Artes, né, em Valência, na Espanha, de Santiago Calatrava, tá? Ele tem essa questão de passar o conceito e o partido para vocês. Então, eu quero que vocês pensem, assim, né, qual seria o conceito e qual é a história que o arquiteto quis passar, o que parece, né, essa imagem para vocês, ele se inspirou em quê, tá? E aí vocês criem um croquis, né, para essa obra, tenta criar um croquis aí para ver se isso bate aí com essa sua ideia, tá? E aí o tempo para fazer isso de 5 a 10 minutos vocês conseguem fazer, tá? E aí a gente consegue fazer em folha branca mesmo, tá? Folha branca, caneta, não precisa de um material muito específico, tá? Vocês conseguem fazer esse desenho e tentar pensar em que o arquiteto se inspirou, tá? Não vou passar a resposta para vocês, tá? Porque senão vocês não iam fazer o exercício, mas quem quiser saber a resposta é só pesquisar,
tá? Facilmente vocês conseguem achar aí esse projeto, tá? E quem é o Santiago Calatrava e em que ele se inspirou, tá? E vocês conseguem achar, tá bom? E aí, eu vou abordar agora uma outra questão do projeto, que são as volumetrias, tá? A arquitetura nada mais que trabalhar com volumetrias, com volumes, tá? O uso de formas geométricas, que ela pode ser puras ou ter suas variantes, tá? A gente brinca que tudo nasce de um quadrado, tudo nasce de um círculo, tá? Realmente, quando tem aquela forma mais complexa, ela veio primariamente de uma coisa, né, mais simples, tá? E aí eu mostro essas duas referências, né? Primeiro, o Museu do Louvre. Ele é o museu mais famoso, praticamente, do mundo, tá? E nada mais do que uma pirâmide de vidro invertida, né? Assim, ele é uma pirâmide, né? Ele é uma pirâmide de vidro e tem uma pirâmide invertida embaixo, tá? E ele é um complexo também, né? Tá certo que ele tem toda uma estrutura toda em volta, ele é uma praça grande, mas quando a gente pensa no Louvre, a gente já pensa na pirâmide de vidro, tá? E aí, se for pensar na forma do Louvre, ele seria uma simples pirâmide, né? Então, tem essa ligação aí dessas formas, né, com a arquitetura. A gente tem um outro projeto, que é a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que são 2 cilindros gigantes, tá? Tá certo que ele tem aqui umas outras estruturas, tem uns anexos, tá? Mas se a gente for pensar, assim, o que mais representa a PGR seriam esses 2 cilindros, tá? E a forma são 2 cilindros, tá? Então, tem essa ligação aí, né, da arquitetura com as formas geométricas, tá? Quando a gente está fazendo o projeto de arquitetura, e quando a gente está com essa parte de volumetria, de ver a forma, a gente estuda muito a volumetria, a gente estuda muito a geometria, né? É um cubo, é um prisma, um cilindro, e vai trabalhando com essas formas tridimensionais, aí tira um pouco, põe, tá? E aí vai dando o formato da arquitetura. Então, imagens ilustrativas, tá? Para vocês verem, um edifício aí é praticamente um cilindro, e esses daqui são prismas retangulares, tá? Então, para vocês visualizarem. E aí, eu tenho esse outro projeto, que é o museu, é o Hall da Fama, o Museu do Rock and Roll, tá? Que ele é forma geométrica pura, praticamente, né? Ele tem as suas variações, tá? Mas a gente consegue ver a questão das formas geométricas bem nítidas, né? Então, a gente consegue ver aqui um triângulo, ele está em 3D, porque ele tem uma espessura, né? Mas aqui de frente a gente vê mais um triângulo, aí vê aqui um prisma, né, a gente pode falar que um prisma é um retângulo em 3D, ele tem uma altura ali, então um prisma, e aí a gente tem essa volumetria aqui na frente também, tá, e aí aqui embaixo ele faz um triângulo também, né, com esses ângulos, né, então nada mais do que o arquiteto aqui, ele brincou com as formas geométricas, tá, e brincou também um pouquinho com o ângulo, né, então ele girou um pouquinho uma coisa ou outra, né, que a gente vê aqui que esse triângulo aqui de vidro, tá, ele está meio que inclinado em relação a essa outra estrutura, tá, então, as formas geométricas, elas são bem representativas, tá bom? E aí, as artes também, tá, elas podem ser colocadas para dentro da arquitetura. Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram Mondrian, tá? É uma das artes mais famosas que tem, inclusive os arquitetos se inspiram bastante, os estudantes também, quando estão lá aprendendo da parte da teoria de arquitetura, e tem lá um pouco Mondrian, aí eles já pegam ali essas referências para o projeto, tá? E é tão nítido assim que, por exemplo, a gente tem essa cadeira, que essa cadeira ela foi inspirada no Mondrian. A gente claramente vê essa cadeira aqui e vê o Mondrian. E essa cadeira ela existe mesmo, né? Foi um design que projetou, enfim. Então, a gente pode também pegar aí dessa questão das artes, né, para jogar na nossa arquitetura. Então, a gente tem aqui algumas imagens, tá? Que elas representam como se fosse a inspiração do Mondrian, tá? Aqui tem mais projeto de fachada, que é a frente das edificações, tá? Mas tem o próprio objeto em si, cadeiras, luminárias, né? Se vocês pesquisarem, vocês conseguem achar bastante coisa, né, que o Mondrian inspira, tá?
E aí eu tenho o Anish Kapoor, que ele também, ele mexe aí com a parte de desenho, etc., ele cria artista plástico, enfim, e aí ele faz uma brincadeira, que ele pega a referência das artes plásticas e ele imagina aquela referência na arquitetura. É como se ele pensasse, como se o Salvador Dalí fosse um arquiteto, o que ele iria fazer, né? E aí ele trouxe aqui essa imagem, tá, como se fosse a frente da casa, né, a fachada. Então, eu estou vendo a casa de frente, tá? A gente consegue saber que ela é de frente até por causa do desenho aqui das pessoas, tá, que ele representou, então a gente vê que ela está de frente, tá? Então, o projeto de arquitetura do Salvador Dalí, ele poderia se parecer com isso daqui, tá? E aí, ele vai brincando com vários artistas, tá? Ele trouxe aqui o Picasso com essa ideia do cubismo, né, que o cubismo ele tenta trazer todas as dimensões em uma só, né? Então, todas as dimensões para criar uma quarta, né? E a quarta dimensão são todas em uma só, né? E aí a gente tem esses quadros aqui de referência e tem aí o projeto, tá? Que ele é bem até um pouco difícil de entender, porque uma hora ele está de lado, que essa parte está de lado, depois ele está também ali embaixo, enfim, né, causa aí, a gente não sabe se ele está de frente, de lado, de cima, de baixo, porque o Picasso, ele fazia isso com os quadros dele, né, então, essa seria a referência. O correto aqui era a gente ver tudo de frente, né, tudo 2D, mas aqui ele coloca até essa questão de profundidade, de sombra, tá, para tentar brincar aí com essa quarta dimensão, tá? E aí a gente tem as outras referências, né, o Mondrian de novo aparecendo aqui, tá, para vocês, como se fosse uma casa, show lá, Mondrian, e a gente tem o Roy Lichtenstein, que ele é muito ligado com a pop art, né, de desenho de quadrinho. Talvez vocês não lembrem diretamente quem é o artista plástico, tá? Enfim, mas vocês vão lembrar pela essa composição, né? Quando você vê essa composição, eu já vi essa composição em algum lugar, tá? Provavelmente pop art, coisas nesse sentido. E aí uma casa que representaria aí o Lichtenstein, tá bom? E aí, como um segundo exercício, né, de novo, essa aula vai ficar disponível e quem está interessado e começar já a fazer alguma coisa, tá, vocês podem tentar brincar do que o Anish Kapoor fez, tá, de tentar fazer um projeto com referência na obra de arte aqui do lado, tá, com o Kandinsky, tá, que é essa obra aqui, só que o Anish Kapoor ele fez as fachadas, né, só fez de frente, e aqui eu acho que vocês podem tentar criar tridimensionalmente, tá? E aí vocês pensem, né, vou criar um projeto, pode ser objeto, arquitetura, urbanismo, paisagismo, tá? Com a obra de referência ao lado, tá? E aí vocês vão demorar de 15 a 30 minutos para fazer isso, e vocês vão usar folha branca, tá? E caneta. Como é que é esse exercício, professor? Vocês pensam, vocês têm a referência aqui do lado, e aí tenta pensar que isso aqui poderia ser alguma arquitetura, alguma praça, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu não sei se eu tenho acesso à caneta, eu acho que não, porque senão eu mostraria para vocês. Mas é como se pensasse, por exemplo, esse daqui ele poderia ser um jardim visto de cima, ele poderia ser um espelho d'água, essa forma geométrica aqui de triângulo, ela poderia ser uma ponte ou uma calçada, tá? Ou ele pode ser a frente de alguma coisa, ou enfim, aí pode ser uma luminária, tá? Você pode pensar, uma luminária nesse formato, e aqui seria a lâmpada, não sei. É questão de vocês terem criatividade, tá? O curso de arquitetura, ele pede que vocês tenham bastante criatividade para isso, porque o tempo todo a gente está criando, o tempo todo. Objeto, casa, edificação, tá? Então, geralmente, a gente tem que ter alguns momentos aí de liberar a criatividade. Então, aqui vocês pensem, né, não se limitem, tá? Porque criatividade, quando se limita, ela não funciona muito bem, então, tá? Façam aí quem estiver bem empolgado, tá bom? Até então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Então tá, eu vou passar aqui. A aula ela já está finalizando, tá, gente? Já deu aí quase uma hora, mas já está finalizando. E aí eu venho com uma frase de Thomas Edison, que é: o sucesso é construído por 10% de inspiração e 90% de transpiração. O que significa?
tudo que eu mostrei para vocês agora está aí nesses 10% de inspiração, tá? Vamos criar, né, tem esses 10% aí. Mas na hora de fazer aquilo para executar, a gente precisa de uns 90% do esforço transpirando, né, desenhando, especificando, tem que ser madeira, ou qual é o piso, enfim, tá? Então, essa parte aí emocional, ela seria um pouco mais de inspiração, e aí a gente tem 90% de transpiração, que é fazer essa nossa ideia ser executada, tá? Então, por exemplo, eu pego lá aquele croquis da catedral e mostro aquele croquis para o engenheiro com o mestre de obras, eles não vão conseguir executar nunca aquilo, porque não tem nenhuma informação, não tem dimensão, não tem material, não tem nada, ali é só um rascunho. Mesmo que eu conte a história, mas eu esperei nas duas mãos rezando, eles não vão conseguir executar, porque eu tenho que fornecer, né, todos os desenhos, as representações, tá? Que aqui, na verdade, o que eu queria passar? Que o projeto de arquitetura, a função dele é executar alguma coisa, né? O projeto de arquitetura, de urbanismo, projeto de objeto, é para executar, tá? Então, se eu vou executar, eu tenho que passar as informações necessárias, tá? E para passar as informações necessárias, eu tenho que passar aí pelas representações gráficas, que, na verdade, vem aí as plantas, cortes, fachadas, isso, né, quem for entrar realmente no curso, vocês vão entender, né, com mais calma o que significa cada coisa, tá? Mas aí, eu quis mostrar isso para vocês saberem que a arquitetura não é só aquela 10% de inspiração, tem os 90% aí que a gente tem que desenhar lá, tem que colocar as medidas de cada parede, cada janela, especificar o tamanho de janela, se é janela alta ou média, tá? Tudo isso é a gente que pensa, é o arquiteto aí que determina, tá bom? E aí, as representações gráficas, elas vêm através das plantas, memoriais, perspectivas, maquetes, enfim, tá? E aí eu trouxe 3 momentos, tá? São 3 desenhos que a gente vai ter que fazer, tá? O arquiteto faz. Que o primeiro desenho está ligado mais com o que eu já falei aqui, com essa questão de inspiração, né? Estou tendo um momento de ideias, tá? Esse desenho aqui está com mais cara de croquis. Tá? E aí eu tenho até as canetinhas aqui, geralmente quando a gente está rascunhando, fazendo diagrama, brinca com croquis, a gente utiliza cor, canetinha, tá? Então isso é comum, é uma coisa mais artística, tá? Então eu não vou entregar esse desenho para o cliente, eu não vou entregar isso para uma obra, para uma administração, vai ficar comigo, para começar a entender alguma coisa. Então o croquis, esse desenho aqui, esse croquis, ele está tentando organizar de como que vai ser a casa dele, por exemplo. Então ele está fazendo teste, ele está brincando ali, mexe a cadeira, mexe a sala ali de lugar, enfim, tá? Porque ele está fazendo croquis, então ele está rascunhando uma ideia. Tá? Então isso não vai sair dali, isso vai ficar com ele, tá? É lógico que esse desenho ele vai evoluir para uma planta técnica depois, né? Planta técnica, quando eu digo, para tornar executável, tá? Esse segundo desenho, ele já é um desenho, provavelmente, numa cidade, visto de cima, e ele já é uma coisa mais técnica, tá? Por quê? Por que ele está técnico? Porque as linhas já não estão mais tortas, tá? Não tem linhas faltando ou linha incompleta, já tem alguns números, né, aqui, já tem algumas dimensões, as letras, elas estão já bem organizadas, no formato já organizado, diferente do como está aqui no croquis, né? Então, posso falar que isso aqui já é uma planta técnica, tá? Mais técnica. E, na última imagem, seria como se fosse uma parte de um detalhamento. O que seria um detalhamento? É como se vocês fossem fazer um detalhe de alguma coisa, tá? Nesse detalhe, está ligado geralmente com coisas que não são padrões. Por exemplo, eu quero fazer a minha casa, vou fazer aí um corrimão diferente. Eu quero fazer um corrimão no formato da minha letra J de João. E aí, como é que você vai fazer isso? Você não acha isso vendendo nas lojas de materiais de construção, o corrimão com a letra do seu nome. Aí você vai ter que desenhar, especificar, né? Você vai ter que detalhar. Então, você vai ter que meio que dar um zoom ali, né, e dizer, vai parafuso ou não vai, qual é o parafuso, tá? Então, ele chega nesse nível aqui de desenho, tá? Uma coisa bem mais, né, como se fosse um zoom aí, em pequenos detalhes, né,
que não são padrões do seu projeto, da sua obra, da sua casa, quando você for fazer, tá? Para mostrar que são 3 níveis, tá? Como se fosse de dificuldade, né? E vocês vão ver, né, quem for entrar no curso, aos poucos, o que é cada coisa, detalhamento mesmo, provavelmente é só lá no final do curso, tá? Então, com calma, vocês vão entender. Eu só quis mostrar para vocês saberem que existe, tá? E realmente não achar que a arquitetura era só essa inspiração, tá? E aí eu tenho essa imagem dessa perspectiva, tá? Que ela ajuda no entendimento do projeto de arquitetura, tá? Por que ajuda? Porque muitas vezes o cliente não entende um 2D, tá? Ele não entende uma planta, ele não entende uma fachada, tá? E aí a gente vem com uma perspectiva, né, ou um desenho em perspectiva, ou uma computação gráfica, tá? E aí a gente consegue passar essa ideia de como que vai ser o nosso projeto para o cliente. Ah, eu quero que o projeto tenha tal forma, eu consigo representar isso no desenho e mostrar, tá? Então, a gente pode ver que esse desenho é um croquis de uma praça, tá? E a gente consegue realmente entender o que está acontecendo aqui, tá? É uma praça que provavelmente é uma igreja, e tem um domo aqui atrás, né? E aí a gente consegue passar essa ideia de como vai ser o nosso projeto também pela desenho de perspectiva ou pela computação gráfica. E aqui ele usou o nanquim, tá? E usou aquarela. A aquarela, ela é uma tinta específica que combina com água, certo? E aí não é qualquer papel que a gente usa aquarela, um papel mais grosso. Vocês também, né, vão ter esse tipo de aula, né, de desenho artístico, tá? Ao longo da faculdade, né, de como fazer as perspectivas, de como usar as cores, né, lápis de cor, aquarela, enfim, tá? Provavelmente vocês vão ter esse tipo de aula também ao longo do curso, tá? E aí a gente tem a maquete, tá? Então, eu terminei lá o meu projeto, e aí eu posso fazer a maquete para mostrar para o cliente. Ela substitui aí a perspectiva, né? Não vou fazer a perspectiva, mas eu vou preferir fazer uma maquete. Você faz a maquete e mostra aí para o seu cliente para ele entender como que você quer o seu projeto, tá? Eu sei que nesse curso de pré-graduação vocês vão ter mais na frente algo sobre maquete, né? Então, aproveitem, tá? Porque é uma área também bem legal da arquitetura, né? Você fazer maquete, enfim, é uma coisa bem prática, bem legal também, tá? E aí, o último exercício, tá? Assim, de novo, para quem está bem empolgado e quer praticar, tentar criar um projeto da sua preferência, né? Arquitetura, objeto, urbanismo, paisagismo, utilizando esses conceitos, né, que eu passei na aula, tá? E pensar no conceito do seu projeto, tá? Pensa numa história para ele, ou pega alguma referência nas artes, ou na música, algo ali para colocar no seu projeto, tá? Alguma referência que você acha bacana e que ela tenha relação com ele. Vou fazer uma residência e aí eu quero alguma referência nessa residência, tá? Então, a gente tem que criar aí, e essa referência, esse conceito, ele pode influenciar dessa forma, né? Na volumetria, quando eu digo volumetria, é um 3D, né? De como que vai ser essa casa, isso pode influenciar, né? Dependendo do que vocês estão pensando, tá? E aí, tentem utilizar volumes, tá? Aquelas geometrias que eu falei, né? O cilindro, o cubo, coisas nesse sentido, para facilitar a compreensão, tá? Aqui do lado ele tem uma breve ilustração, tá? Que seria mais ou menos isso, uma coisa simples, né? Você está fazendo aí um croquis, tá? Ele utilizou as formas geométricas aí mais simples, tá? E a gente consegue entender que é provavelmente uma residência que ela está aí numa encosta, no morro, algo nesse sentido. Aqui eu vejo de lado, e aqui em cima eu estou vendo as duas de perspectiva, tá? Então, tentem criar, né, alguma coisa nesse sentido, de fazer um desenho 3D, mas que expresse alguma ideia e tenha ali os seus volumes, tá? E aí, vocês vão ter de 15 a 30 minutos, vai demorar um pouco mais, porque vocês vão ter que se inspirar em alguma coisa, né, pesquisar ali alguns conceitos, tá? Mas vocês vão utilizar folha branca A4 e caneta para vocês fazerem esse projeto, tá? Esse exercício aqui, que vai ficar aí para vocês acessarem depois, tá bom? Pessoal, e aí eu encerro a aula, novamente eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, se eu posso esclarecer alguma coisa. Pessoal, então é isso, né? Se ninguém tem mais, assim,
o que perguntar, se ficou bem clara a aula, tudo bem. Eu vou me despedindo de vocês, então, tá bom? Espero ver vocês em breve, tá? E aí, é isso, espero ver vocês em breve. Um grande abraço e até a próxima.